Meu nome é Ricardo Moraes, sou médico cardiologista e diretor médico aqui na AFA, direto do Congresso Brasileiro de Diabetes. E agora, novamente, a gente vai discutir um tema super relevante nesse congresso. E tenho comigo aqui hoje Mark Baroni, para quem não conhece. Mark é fundador e coordenador do Fórum dos CCNTs. Ele é doutor em Fisiologia Humana, especialista do que a gente vai discutir agora. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Obrigado, Mark. Eu acho que assim, vamos começar com um ponto importante que e é muito associado ao material que a gente vai conversar, que é sobre obesidade. Uhum. Obesidade e as principais condições associadas. O material que o CCNT está liderando sobre como fazer, como orientar essas pessoas para saber o que fazer. E para começar, eu queria saber primeiro por que o material de obesidade está fazendo aqui num congresso de diabetes, por exemplo. Obrigado pela oportunidade que a gente está lançando hoje esse material, né? Certo. Então é assim muita expectativa, né? Porque foi um material desenvolvido aí durante um ano com grandes especialistas. E durante o Congresso Brasileiro de Diabetes, porque diabetes tem tudo a ver com obesidade, como a gente sabe, né? Então, a obesidade é o principal fator de risco para diabetes tipo 2, mas ao invés de chamar a obesidade de fator de risco, como se fez durante muito tempo, hoje em dia a gente fala que a obesidade em si é uma doença. E a gente tem muita clareza sobre isso, porque as alterações metabólicas, imunológicas, etc., que causam obesidade, ela por si só é uma doença que precisa ser tratada, precisa ter a sua atenção, né? Mas além disso, por isso que o material a gente fez sobre obesidade e condições associadas, porque quando a gente olha a obesidade é fundamental, seja o gestor quando ele está fazendo o planejamento, seja o profissional de saúde, ele saiba que tem outras condições que estão associadas e que têm que ser vistas e que elas precisam ser também diagnosticadas o quanto antes, precisam ser tratadas, porque senão aquele indivíduo vai estar com o seu tratamento, seus cuidados incompletos. E, obviamente, ele não vai conseguir atingir o que o próprio profissional gostaria de saúde, né, através do tratamento. Excelente. Esse é um guia, né, que fizeram. É um guia informativo. E eu queria saber para quem esse guia? Quem que pode ter acesso a esse documento? Quem que vai utilizar isso no seu dia a dia? É o paciente, é o médico, é o profissional, é o gestor? Olha, no fundo, o material já está disponível no nosso site, todo Certo. mundo pode acessar. Então, a pessoa que tem obesidade, né, ou que tem alguém na família com obesidade, pode acessar também para se informar, não tem problema nenhum, não tem ali informações sigilosas, né? Excelente. Mas ele foi construído pensando no gestor e pensando no profissional da saúde, para que esses profissionais possam tomar a decisão correta. Então, quando ele for fazer o planejamento, que ele possa pensar na obesidade, pensar na apneia obstrutiva do sono, pensar na dislipidemia, pensar na doença hepática associada à obesidade, que hoje em dia também é uma preocupação muito grande e muito pouco vista, né, e que pode ser facilmente acessada, né, para que se tomem as decisões antes de que se chegue ali a estágios muito avançados que eventualmente vão demandar, inclusive, um transplante de fígado, que Sim. obviamente é muito custoso, né? E não só em termos de impactos financeiros, mas obviamente para a população, né? Para o indivíduo, para a família, para a comunidade. Né? Então a gente entende que é fundamental que todas essas questões elas sejam vistas o quanto antes, né? E que a pessoa com obesidade ela seja acolhida. Então, um tema muito abordado nesse material também é o tema de estigma. Então, que Excelente. os profissionais de saúde que os locais onde essas pessoas são atendidas estejam preparadas para acolhê-las, né? Então a gente ouve muito relato e a gente viu na mídia até, né, durante algum tempo ali relatos de pessoas que foram, né, buscar um atendimento e quando chegaram não existia uma cadeira para elas, não existia uma maca para elas. Então são preocupações grandes, né? E outra coisa também é quando a gente fala, né, inclusive a gente procura alguns termos a gente procura evitar, a gente procura que outros termos sejam usados, outros termos menos estigmatizantes, seguindo Linguagem Importa, que é um outro material que nós temos desenvolvido, é um movimento internacional que nós trouxemos ao Brasil, também está no site do fórum ccnts.org, para que essas pessoas elas sejam acolhidas com a linguagem adequada, né? Porque
essa linguagem faz muita diferença. Se a pessoa se engaja nos seus próprios cuidados ou se ela vai, na realidade, se afastar, se ela vai se esconder, né? Porque ela não se sente confortável com aquilo, né? Aquela forma com a qual ela é tratada, é acolhida. Excelente. Você trouxe os pontos super importantes, porque é o que a gente via de realidade até há pouco tempo, né? Uhum. Do ponto de vista, primeiro, da linguagem, da acessibilidade, da inclusão, né? Então, muitas vezes a gente vê um desafio desse a pessoa que era tratada como obesidade mórbida, como era tratada que não tinha local, como era até o inverso, o extremo oposto, de muitas vezes segregar essa pessoa a um local que, né, um espaço que não era das outras. Então, isso não é inclusão de verdade, né? Uhum. Então, na verdade, a partir do momento que você separa essa pessoa, né, dos outros indivíduos. Mas eu acho que isso faz muito parte de uma evolução nossa, da população mundial, né? E aqui eu reflexo um pouco disso, do aumento da incidência, da prevalência, né, dessa doença chamada obesidade. O que que você vê desse cenário no Brasil? Existe? Existe? A gente está exagerando? Como é que é? Sem dúvida a gente vê essa evolução, né? Só que existe um problema aí de que a gente tem uma meta de parar o aumento da obesidade, né? Então, da prevalência da obesidade. Veja, essa é uma meta do Ministério da Saúde, não é nem reduzir, né? A gente já está com mais de 20% da população com obesidade e mais 60% com sobrepeso ou obesidade, né? E mesmo assim, ano a ano, quando a gente avalia, a gente percebe que a gente não conseguiu. Continua aumentando sem parar sobrepeso e obesidade no país. Então, claro, a gente tem que cada vez mais pensar nisso, né, e pensar como lidar com essa situação. Só que, na minha opinião, a gente tem agido de forma mais devagar do que deveria, né? Até por isso o lançamento desse material, né? Porque quando a gente vai ver nos registros das pessoas com condições crônicas que foram atendidas no sistema de saúde, a gente vê uma porcentagem baixíssima de anotações de que era uma pessoa com obesidade, né? Menos de 10%, né, de anotações muitas vezes de pessoas com obesidade. E onde estão todas essas outras? Não foram atendidas? Ou a obesidade não foi olhada? Não se Muito prestou provável. atenção, né? Então, assim, aqui o nosso, digamos, nosso pedido é de que seja vista, né, e seja endereçado esse desafio, né, que a gente não ignore e não ignore tudo que vem junto, tudo que pode estar associado com esse quadro de obesidade, que é fundamental. Mas acho que é sempre fundamental lembrar, né? A obesidade, ela não é uma questão de escolha. A pessoa não tem obesidade porque ela escolheu. Então, é importante que o profissional de saúde, os familiares, os amigos não culpem a pessoa, né? Então, aquela velha fala, né? Ah, fecha a boca e vai caminhar, né? A gente sabe hoje em dia que ela não é adequada, né? Que por trás da obesidade tem uma tendência genética, né? Tem um ambiente obesogênico, tem uma série de fatores aí que não são simples, né? E então a gente tem que tratar com a seriedade que esse tema merece. Excelente. Eu acho que você trouxe vários pontos aqui, porque é o que a gente vê na prática, né? Que muitas vezes o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, né? O meio ao redor, e aí isso passa pela criança, né? Obesa, com obesidade, a obesidade infantil, com aumento da incidência no Brasil também, e aí esse ambiente que não favorece essa criança, né? Esse ambiente de educação, tanto os pais, quanto os familiares, quanto a própria criança, né? Muitas vezes muito mais estigmatizante, Uhum. né? Muito mais, vamos dizer assim, preconceituoso do que um momento de fomento, de informação, tudo. No guia tem muitos pontos também associados a que a gente pensa que muitas vezes o tratamento, né, ou a abordagem é lá numa atenção terciária, num grande centro, num ambulatório especializado. E um pouco o que vocês trazem no guia é de que está na atenção básica, está no dia a dia, né, do médico que vai cuidar, muitas vezes não o super especialista, mas o médico clínico geral, ginecologista ou outro profissional de saúde que tá com que tem a oportunidade, né, vamos dizer Uhum. assim, de tratar esse paciente. Queria saber um pouco mais disso no guia. Isso, existe essa orientação realmente no guia, né, de que tudo começa na atenção primária, né? Então, a atenção primária é a ordenadora aí de todo o serviço, e se ela entende que precisa aí fazer o referenciamento para um outro serviço, ela, claro, tem esse potencial de fazer,
né? Mas ela tem ações também que são importantes que ela mesma pode adotar, pode empregar, né? Não só em relação à obesidade, mas com as condições associadas, né? Como, por exemplo, a gente fala muito dos distúrbios do sono, inclusive a gente tem também, né? Acho que esse é o material de obesidade, né? Que a gente lançou hoje, e esse de distúrbios do sono que o fórum já tinha e que é fundamental e muito frequente nas pessoas com obesidade, mais de 90% tem distúrbios do sono, né? Principalmente a apneia obstrutiva, né, do sono. E muitas vezes a gente sabe que a baixa qualidade do sono, né, o sono, então, aí afetado por um distúrbio do sono, ele potencializa, né, a obesidade, então a pessoa pode ter mais dificuldade de perder peso, etc., né? E existem recomendações, inclusive, como recomendações, inclusive, de higiene do sono e outras, né, que a gente traz também nesse outro material, que são importantíssimas e que são de atenção básica, né? E que muitas vezes são recomendações, inclusive, que podem ajudar a reduzir os riscos, né, de obesidade e de outras condições crônicas, porque distúrbios do sono são aí fatores de risco para a maior parte das condições crônicas também. Esse é um ponto importante, porque assim, o nosso desafio muitas vezes com o distúrbio do sono, a acessibilidade ao exame polissonografia, a gente sabe que é baixa no país, Uhum, mas muitas vezes a queixa do paciente, do familiar, as condições crônicas que vêm associado, muitas vezes fazem a suspeição de uma, né, de uma uhum, síndrome de apneia obstrutiva do sono mais importante, né? E muitas vezes eu vejo que as pessoas se atêm só a esperar a polissono, tá? Anos esperando o não, diagnóstico de uma polissonografia e que muitas vezes o diagnóstico é clínico, né? uhum, E aí a gente acaba atrasando o processo de tratar essa qualidade do sono. Higiene do sono, intervenção terapêutica se necessário, e aí passa por tratamento das outras doenças associadas à obesidade. Eu acho que é o principal fator, né? E uhum, que a gente, muitas vezes, eu vejo protelando o diagnóstico, ou saber, ou subdiagnosticando mesmo, uma apneia obstrutiva do sono, um distúrbio do sono mais importante. O paciente tem queixa de insônia, tem alteração de qualidade do sono, é informado pelo familiar. Eu brinco que muitas vezes quem faz diagnóstico de apneia do sono é a esposa, né? Que uhum, dá aquele cutucão porque a pessoa parou de respirar à noite. O diagnóstico está ali, está na sua uhum, frente, né? E muitas vezes a gente deixa de tratar esse paciente. E uhum, não estou falando tratamento terminal, final, que é o suporte ventilatório, necessariamente BiPAP, CPAP. Muitas vezes tem toda uma fase de educação, de higiene do sono, de de tratamento da obesidade que vai evoluir para uma melhor de qualidade de vida. Tanto que a gente vê agora uma evidência científica aprovada, né, pela Anvisa de tratamento com agonista de GLP-1 para apneia obstrutiva do exato. sono, né? Uhum, Pela primeira vez que a gente tem uma intervenção terapêutica tão eficaz para tratar uma doença que antes a gente só tratava com BiPAP, com CPAP, com uhum, suporte ventilatório, né? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente também demonstrar a relevância da apneia do sono, dos sim, distúrbios do sono de modo geral. sim, sim. Não, sem dúvida, concordo. Acho que tem uma série de questões aí que tem que ser levadas em conta, né? Acho que outra questão que a gente nunca pode esquecer é de saúde mental, né? Então, a pessoa que tem Ponto super. condições crônicas, ela tem aí uma chance de apresentar alterações de saúde mental muito maior, né? Então, de 2 a 4 vezes maior, pelo menos, né? E a pessoa que tem obesidade, ou a pessoa mesmo que não tem obesidade, mas que tem um distúrbio do sono, né? Então, os distúrbios do sono também levam a alterações de saúde mental muito importantes, portanto, são condições que não podem mais ser ignoradas, né? Que a gente precisa realmente prestar atenção, precisa tratar e precisa investigar. Acho que assim, precisa fazer parte da anamnese, né? De quando a pessoa vai, né, passa por uma consulta, né, prestar atenção, né, obesidade, distúrbios do sono, né, e outras questões aí associadas que a gente está trazendo nesse material também. Excelente. Porque a gente, eu acho que é isso, eu acho que é o desafio da inércia terapêutica, da inércia da abordagem. A gente vai no clássico, né? Ah, o senhor tem pressão alta? Não tem, tem diabetes? Não tem, mas tá na sua frente que ele é obeso, Uhum, tá? Ele tem a história do sono bem e ele frisa e muitas vezes é subtratado ou subdiagnosticado ou tornado irrelevante ou preconizado o tratamento. Ah, vou tratar sua pressão, mas não esquece, né? uhum, Até a gente vê as diretrizes do American Heart dizendo um pouco do que eles chamam de Life 8, né? Life isso. 9 agora, Life 9, que o Uhum, sono é um ponto. O sedentarismo, a obesidade, são pontos de condições crônicas que fazem parte do cuidado
né, geral daquele, holístico daquele paciente, né? Assim como da American Heart, da American Diabetes Association também, Nada, né? sim, No guidelines deles também aparecem os distúrbios do sono, né? E a preocupação com a alta prevalência, tanto em diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, né? Então, existem relatos, estudos aí mostrando que 90% das pessoas com diabetes têm alguma queixa relacionada ao sono, né? E uma coisa que eu gostaria também de trazer, que foram vitórias que a gente teve, né, nessa preocupação com distúrbios do sono, foi incluir os distúrbios do sono, principalmente a apneia obstrutiva, como fator de risco prioritário dentro do PCDT de diabetes tipo 2 e dentro do PCDT de paciente. hipertensão, que foram revisados, né, o diabetes tipo 2 no ano passado e de hipertensão nesse ano, né, foi um pleito do Fórum CCNTs com o Ministério da Saúde, mas obviamente tudo isso é baseado em evidência, então isso foi muito bem acolhido e hoje em dia faz parte do PCDT dessas duas condições, né? Então, ao lado de outras condições, fatores de risco clássicos, como inatividade física, alimentação não saudável, está lá distúrbios do sono, barra apneia obstrutiva do sono, né? E outra vitória também que eu gostaria de mencionar foi na declaração política da ONU desse ano, né, no dia 25 de setembro. Então, a reunião de alto nível sobre condições crônicas não transmissíveis em Nova York, que o Fórum CCNTs também se manifestou pedindo uma intervenção do ministro da Saúde aqui do Brasil para que levasse distúrbios do sono para essa declaração e felizmente pela primeira vez aparece ali como sono insuficiente como um fator de risco, um dos principais fatores de risco para a obesidade nessa declaração que digamos, um compromisso entre todos os países membros da ONU. Excelente. Eu acho que é super informativo isso, é um dado importante. Saber que faz parte de uma política pública, saber que tá, né, a ONU também corrobora isso, demonstrando que a gente tem evidência científica suficiente para a gente tratar melhor. Uhum. Queria te falar também de uma parceria, né? Esse é um ponto importante. A gente aqui está num canal da AFIA e a gente lançou agora em agosto o Instituto AFIA, que ele na verdade é muito confluente com o Fórum, né, de Condições Crônicas, porque o nosso objetivo do Instituto é melhorar, né, a qualidade de vida dos pacientes, olhando muito para condições crônicas não transmissíveis. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa parceria que está se construindo ainda, né, porque o Instituto é muito novo, né, e que a gente está construindo com vocês para poder trazer mais qualidade de vida, tanto para o médico quanto para o paciente. Não, a gente está muito contente, né, com a fundação do Instituto. Claro que a relação do Fórum CCNTs com a AFIA, né, já é mais antiga. A AFIA tem, né, produtos aí muito importantes para a população com condições crônicas, né, para o atendimento dessa população, para o monitoramento, para a saúde da Sim. população, que a gente já conhece. Agora, com o Instituto AFIA, a gente vê realmente a possibilidade de ampliar essa parceria com ações bastante efetivas, né? A gente já vê, inclusive, o Instituto AFIA dialogando com outras instituições que fazem parte do Fórum CCNTs para que bons modelos possam ser escalados para outras regiões do país e, com isso, a saúde da população, né, em Excelente. termos de prevenção e de cuidados melhores com as condições crônicas não transmissíveis, estejam aí em mais regiões, né, e façam parte da rotina de mais pessoas. Então, nós estamos muito contentes e representantes do Instituto AFIA têm participado de forma muito ativa já nas nossas diferentes atividades do Fórum CCNTs. Excelente. Eu queria, para encerrar, que você falasse dos próximos passos do fórum, os próximos lançamentos, da divulgação desse material, como as pessoas, novamente, você já falou, mas como que as pessoas conseguem acessar esses materiais? Bom, os materiais estão todos no nosso site, né, que é fórumccnts.org. Então podem ser acessados aí, compartilhados, essa é a ideia realmente. E o fórum ele tem atividades todo o tempo, né? Então é realmente muito ativo. Então já aproveito para fazer o convite a todos que se inscrevam no nosso evento online do dia 7 de novembro, que vai ser sobre vacinas para pessoas com mais de 60 anos e pessoas com CCNTs. Porque muitas vezes se desconhece que existem vacinas especiais para pessoas com condições crônicas não transmissíveis. Então, além daquele calendário vacinal tradicional, né, que foca bastante em crianças principalmente, né, e a gente ouve também sempre a vacina de influenza, né, que é recomendada aí a dose anual,
né, principalmente para os grupos de risco, mas existem outras vacinas que muitas vezes as pessoas não sabem a respeito e muitas vezes os profissionais de saúde também não sabem. Então a gente vai esclarecer tudo isso nesse evento, né, e com os maiores especialistas do país, né, entre eles Renato Kfouri, né, e vão estar lá para discutir essas vacinas e não só isso, né, mas as atualizações, né, atuais, tanto no Ministério da Saúde como vacinas recém-chegadas ao país e aquelas que estão por vir em breve e que devem ser muito importantes para a saúde dessa população. Excelente. Queria agradecer de novo ao Mark Baroni por ter participado com a gente aqui. Eu acho que é muito informativo. O fórum, como você disse, é sempre muito ativo, tem muitas informações lá. Eu acho que as pessoas devem buscar o site do fórum, participar, porque lá tem uma riqueza de troca, que eu acho que é o principal fortaleza do Fórum CCNTs. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E queria convidar você a continuar acompanhando a gente no @GlickDiabetes, no Instagram, acompanhar no YouTube, nos outros canais, o AFIA Podcast também como informação. E até o próximo episódio.